Mais um final de mês, mais uma reunião de esclarecimento de dúvidas, né? Com o nosso irmão José Manuel. Então vamos aproveitar, aqueles que ainda tiverem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, vai até a Mara para poder, né, escrever a sua pergunta. E vamos àquele nosso momento de interiorização, de harmonização, para fazermos a nossa prece inicial. Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que essa nossa reunião possa transcorrer em ambiente de bastante aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, José Manuel. Para dar início aí, tem bastante pergunta aqui. Tá? Bem, queridos, hoje nós inclusive temos a Luau aqui, só para vocês não estranharem, porque o pessoal está tirando uns lances aqui do centro, até para mostrar na televisão, a oportunidade de mostrar como é um centro espírita. Não é? Isso mostra uma grande diferença do convencional, que é tido como espírita, mais vulgarizado aí fora, é justamente um movimento que mexe com mediunidade, mexe com outras coisas ligadas ao mediunismo e que não tem nada a ver com o espiritismo. Não é por ser médium que é espírita, não é por crer na reencarnação que é espírita. O espírita é aquele que conhece a doutrina espírita, conforme está aqui, ó, na codificação elaborada por Allan Kardec, tem que conhecer aqui a estrutura básica, fundamental. São as 4 operações do espiritismo, são as operações básicas do espiritismo com as 4 operações da matemática. Eu sempre lembro isso: somar, multiplicar, dividir e diminuir são as operações indispensáveis para quem quer fazer qualquer tipo de cálculo de física, de química, ou seja lá do que for. Então, o conhecimento do espiritismo é que leva o indivíduo a ser espírita, em coerência com os princípios básicos: a essência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, os mundos habitados e a comunicabilidade com os espíritos. Então é isso que faz uma pessoa espírita, quem conhece isso, quem aceita isso e quem procura desenvolver um entendimento da vida e as próprias atividades da vida com essa fundamentação. Por exemplo, se o indivíduo se diz espírita e usa um crucifixo, ele não é espírita, porque espírita não usa crucifixo, porque aí você aprendeu na doutrina espírita que no espiritismo não tem qualquer tipo de ritual, qualquer tipo de ato exterior para caracterizar ou para proporcionar a ligação do homem com Deus, a expressão do pensamento do homem para com Deus, para com a espiritualidade. A maneira do homem se ligar com Deus é através do pensamento e do sentimento, das boas ações. Isso ele pode fazer no espiritismo, no budismo, no catolicismo, até no ateísmo. Não existe um mecanismo único e exclusivo para o homem se elevar, para o homem se desenvolver. Qualquer um pode se desenvolver em qualquer doutrina. Claro que tem umas que convencem melhor, aquelas que são mais claras, objetivas, e que, como o espiritismo, desenvolve uma fé racional, uma fé a partir da inteligência, do bom senso, e tem aqueles que não desenvolvem esse tipo de linha de entendimento, mas também fazem uma ligação, fazem um desenvolvimento do homem. Nós não podemos dizer que os bons são os espíritas, e nem que os espíritas são os bons. Os bons são aqueles que cumprem a vontade de Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus. Podem ser católicos, protestantes, budista, muçulmano, ateu e espírita. Não se confundem as coisas em função disso. Mas os méritos são todos pessoais. Os méritos são individuais. Cada um exercita as suas funções, onde quer que esteja, da forma mais ética, mais harmônica, mais adequada para atingir a perfeição. Então a Luau hoje veio aqui porque nós fizemos uma gravação para o programa deles, Vibrações, e que será veiculado, Vibrações Positivas, que será veiculado no próximo domingo, sem ser esse o outro, né, provavelmente. Então eles vieram tirar umas tomadas justamente para mostrar isso. E quando se fala em centro espírita, tem essa impressão de que tem que ter um altar, tem que ter imagens, tem que ter vela, andores, tem que ter roupas especiais, e não é nada disso. O espiritismo é, portanto, um conhecimento a respeito das regras de Deus, das leis de Deus. É um conhecimento que nos mostra quem somos, de onde viemos, o que estamos aqui fazendo e para onde vamos. Então esse é o conteúdo do espiritismo. Nada para que se creia sem que os indivíduos raciocinem.
O entendimento e a aceitação espírita tem que ser exclusivamente através da razão e do bom senso. Eu até sempre lembro, nós não aceitamos a doutrina espírita porque está no Livro dos Espíritos. Nós aceitamos porque nós lemos, analisamos, pensamos, meditamos sobre o assunto e depois, então, a gente incorpora aquilo como conhecimento básico nosso. Não é porque está escrito, portanto, que é aquilo que nós temos que aceitar. Essa é a grande diferença entre o Espiritismo e uma série de outras doutrinas que tem lá o seu desenvolvimento, as suas utilidades, todos têm, é claro. Imagine dos budistas se não fosse o budismo. Imaginem os candomblecistas se não fosse o candomblé. Imaginem os protestantes se não fosse Lutero. Então, não, tem área para todos atuarem. Só que o objetivo é sempre o mesmo. O objetivo é sempre o mesmo. Eu lembro aqui que eu fui falar na faculdade, na formatura da turma de odontologia, e foi um culto ecumênico. E por acaso eles misturaram, botaram lá no livreto, com a programação, puseram lá o padre católico Zé Manuel. E eles ficaram tão sem jeito, porque já estava impresso no livreto. Então, quando eu cheguei, aquilo foi em explicações mil. E na hora de anunciar, explicar, eu falei, não importa que eu esteja como católico, que o meu irmão católico esteja como protestante, que o evangélico esteja como budista. Foi até bom para caracterizar um culto ecumênico. Culto ecumênico ou atividade ecumênica, ninguém tem que se mostrar melhor do que os outros. Ninguém tem que se mostrar a religião maior, a religião melhor, a religião que tem mais gente, a religião que arrecada mais. Isso não interessa, senão deixa de ser ecumênico. Então foi muito bom que eu comecei assim. Porque o objetivo do culto era o bem-estar, era o sucesso no trabalho, o sucesso moral, intelectual, de todos aqueles jovens que estavam lá se formando, futuros dentistas ou já dentistas formados. Então o objetivo de todos que ali estavam eram exatamente o mesmo, como o objetivo de toda religião é o mesmo, melhorar o indivíduo. Só algumas não melhoram porque o mecanismo é mais complexo, até na apresentação de Deus. Observem que Deus é apresentado lá fora para ser temido. Para ser temido. E o Deus é apresentado pelo Espiritismo como uma inteligência suprema, de supremo amor, de suprema bondade e de suprema justiça, que não criou nada para que alguma coisa não fosse perfeita. Criou tudo para a perfeição. E nós somos essa criação nesse estágio. Nós estamos num estágio de espírito humanizado. Mas se olharmos para trás e se olharmos para frente, nós vamos ver que à nossa frente existem espíritos iluminados cada vez mais. Tivemos muitos exemplos na Terra, de Sócrates, Platão, Buda, Gandhi, Luther King, Jesus, o máximo. Mas para frente nós temos uma série de luminares. E para trás nós temos também uma série de inteligências, mesmo humanizadas ainda num processo mais atrasado que o nosso, e antes desses humanizados, a inteligência num processo do reino animal em pleno desenvolvimento. E antes dessa inteligência no processo animal e racional em pleno desenvolvimento, o processo vegetal, também em pleno desenvolvimento. E antes do vegetal, o processo mineral, também a partir do átomo, em pleno desenvolvimento. Então isso levou os espíritos a explicar para Kardec na questão 540 que do átomo ao arcanjo, isto é, do reino mineral, passando pelo vegetal, entrando no animal irracional e passando para o hominal, até o mais evoluído dos espíritos, tudo tem uma ligação porque tudo começou do átomo. Do átomo ao arcanjo, dizem os espíritos. Tudo se encadeia na natureza, porque o arcanjo principiou pelo átomo. Onde é que está a decadência de Deus diante disso? Onde é que está a impotência de Deus diante disso? Ao contrário, isso veio mostrar para a gente que Deus é realmente a suprema inteligência. Logo, ele não, a partir da criação zero, da criação básica, elementar, ele impulsionou tudo pela inteligência suprema e o amor supremo para que tudo seja perfeito. Olha que bonito. Olha que bonito. Eu sempre lembro que quando a gente se distancia, quando a gente começa a ficar meio confuso, nós temos que correr para Deus. O que é correr para Deus? Voltar para Deus. Correr para Deus. É nós pensarmos a partir de Deus. Se nós estivéssemos no lugar de Deus, como nós agiríamos nessa situação?
Nós vamos ver, por exemplo, no caso das diferenças de evolução entre as pessoas. Eu vi agora na TV Focus dessa semana passada, aliás, dessa semana agora, na terça-feira, um programa da Igreja Nova Jerusalém, a Igreja Assembleia de Deus Nova Jerusalém. Eu vi um pastorzinho, um menino de 10 anos. Eu até toquei para lá hoje para ver quantos aninhos ele tinha. 10 anos. 10 anos de terninho, gravatinha, pregador de gravatinha, um pastorzinho. Claro que aquilo ali é um espírito de um pastor velho, que desencarnou aí para trás, reencarnado, com toda aquela ênfase, com todo aquele entusiasmo já mostrando e brotando em tenra idade para continuar o seu trabalho, Porque os espíritos não se transformam em espíritas porque morreram. As pessoas não se transformam em espírita porque morreram. Os protestantes vão continuar sendo protestantes. Os católicos vão continuar sendo católicos. Isso não é uma questão que ao morrer todos se generalizaram e todos estão espíritas. Não. Cada um continua o que era. Não, ser espírita não é a solução do mundo, do universo, não. A solução está no indivíduo ser transformado. Isso ele pode fazer até por outra religião. Vai chegar às mesmas conclusões que o espiritismo, porque a verdade é uma só. Não importa que venha pelo catolicismo, budismo, muçulmano ou pelo ateísmo, não importa. Mas aquilo ali era a demonstração clara e cabal da reencarnação. Ou por que Deus teria dado esse dom, que é o que aí fora se chama, um dom de Deus, dele ter aquela faculdade tão desenvolvida e aquela capacidade de se expressar, fez uma pregação de uns 25 minutos sem parar, como uma máquina, citando versículos, capítulos, mas uma gracinha, convincente dentro da área que se propõe, bíblica, convincente dentro da área a que se propõe. E ele foi apresentado como veio com esse dom. Aí a gente volta para Deus. Quando você começa a se confundir, embaralhar, vem para Deus, vem você para Deus. Imagina se você fosse Deus, o Criador. Ou você daria dons para todo mundo, ou você, como Deus, não daria dons para ninguém. Foi o que ele fez, não deu dom para ninguém. Deixou que cada um conquistasse os dons. Dom é o produto do esforço, do sacrifício. O indivíduo não é um excelente médico porque ele entrou na faculdade, foi colando o tempo todo, no final ele recebeu essa graça de ser um excelente cirurgião e foi um relaxado na faculdade, passou aos trancos e barrancos. Não,